Hoje vai ser um vídeo muito importante para o meu canal. Então, hoje nós vamos falar sobre a biografia de Padre Cícero e um pouco das suas devoções pelo Nordeste. Então, hoje é a história de Padre Cícero que vai ser contada no meu canal. Ei, fala galera, beleza? Aqui é o Alejandro, bem-vindos a mais um vídeo aqui neste canal. E hoje nós vamos contar a história de Padre Cícero. Se vocês curtem esses tipos de vídeo, se vocês querem esse tipo de vídeo, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e comenta mais uma sugestão de ícones históricos que não só católicos eu vou trazer. Eu vou trazer ícones de Umbanda, do Candomblé e de outras religiões, pois o meu canal é diverso e é sincrético. Então eu vou trazer vários ícones. Mas para começar, como eu sou nordestino, eu vou trazer a história do Padre Cícero, como ele me marcou em diversas partes da minha vida. Então, já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal. Então, vamos conhecer a história de Padre Cícero. Padre Cícero Romão Batista nasceu em Crato, no Ceará, em 24 de março de 1844. Seu pai era um pequeno comerciante de uma lojinha. Joaquim sustentava sua família, que se completava ainda com filhas Maria Angélica, mais velha, e Angélica Vicência, mais nova. Cícero teve uma infância simples, mas ele teve acesso aos estudos, coisa que era rara na época. Ele recebeu a educação formal por meio de um tutor. Depois matriculou-se em uma escola régia e, por fim, foi enviado para uma escola no sertão da Paraíba, em Cajazeiras. Seus estudos foram interrompidos pela notícia do falecimento de seu pai, quando ele tinha 18 anos de idade. Retornando para Crato, além de lidar com a morte do pai, teve de lidar com a falência do comércio que a família sustentava. O jovem Cícero, sempre teve uma certa relação com misticismo e com religiosidade, sempre frequentando a Igreja Católica e outras coisas da religião. Então, supostamente, nessas visões que ele teve uma visão de seu pai anunciando que a família não passaria mais por dificuldades. Esse foi o primeiro milagre de Padre Cícero que ele relatou. De fato, aconteceu, porque seu padrinho, o coronel Antônio Luiz Alves Pequeno, socorreu a família de seu afilhado no momento de maior necessidade. O coronel, que era um homem riquíssimo, ele decidiu financiar os estudos de Cícero em Cajazeiras e depois pagou por seus estudos no seminário de Prainha, em Fortaleza. Agora vamos entrar para a vida religiosa de Padre Cícero, que é a parte mais importante do vídeo. No cursinho, Cícero encontrou dificuldades e diferenças entre a religiosidade de Fortaleza e a do Vale do Cariri, onde fica a cidade de Crato. Isso se deveu ao fato de que o interior do Ceará sofria com pouca presença de autoridades eclesiásticas, sobretudo pelo fato de que as autoridades não estavam dispostas a visitar tais regiões. Isso é um problema que acontece em todas as regiões do Brasil com relação à Igreja Católica. As autoridades eclesiásticas nunca visitam o interior. Elas mantêm uma missa sim, outra não. E sempre ficam visitando pouquíssimas vezes as regiões mais afastadas. Isso já é um fato que acontece direto. E Cícero era um crítico disso, o jovem Cícero. Era um crítico, não gostava nada disso. E o jornalista Lira Neto aponta que essa situação criou um problema no ponto de vista do Padre Cícero e do controle pela Santa Sé, de sua opinião sobre o controle da Santa Sé. Ele afirma que esse vácuo de presença das autoridades católicas deu origem a uma religiosidade espontânea no meio do povo. O misticismo rico em manifestações, mas pouco afeta aos rituais da Igreja Católica. Isso explica, gente, porque o Padre Cícero é tão cultuado fora das igrejas e também porque o Padre Cícero teve muitos milagres que ele mesmo descreveu e insistiu naqueles milagres, viu? Então, se vocês forem se perguntar por que o Padre Cícero insistiu em tantos milagres, foi porque ele tinha uma certa relação com o misticismo e ele acreditava no que ele via. Ele não queria desacreditar, entendeu?
Em sua formação como padre, Cícero encontrou um ensino rígido no seminário de Fortaleza. Lá, ele não era considerado um dos melhores alunos, sobretudo nas disciplinas de oratória e canto gregoriano. Além disso, teve problemas com o reitor do seminário, que não concordava com suas opiniões místicas. O reitor do seminário, o francês Pierre-Auguste Chevalier, eita, nome difícil da porra, chegou a sugerir que Cícero não fosse ordenado padre, mas o bispo do Ceará, Luiz Antônio dos Santos, decidiu ir contra essa recomendação e ordenou padre Cícero Romão Batista no dia 30 de novembro de 1870. Assim, conhecido como Padre Cícero, agora ele decidiu retornar para Crato após sua ordenação. Em 1871, Padre Cícero foi convidado para celebrar uma missa em Juazeiro, povoado vizinho a Crato. Lá, ele supostamente teve um sonho, interpretando como uma mensagem divina, para que ele ficasse no povoado, para que cuidasse de suas questões religiosas. Padre Cícero recebeu um convite para permanecer no povoado, e em abril de 1872, no mesmo ano, ele se tornou o capelão da igreja de Nossa Senhora das Dores. Gente, Padre Cícero e Nossa Senhora das Dores tinham uma relação gigantesca. Essa relação de Padre Cícero e Nossa Senhora das Dores é incrivelmente linda. Se eu vou colocar aqui uma música que é assim: Nossa Senhora nos chama, eu quero. Vocês vão ver aqui um pouco dessa música e vocês vão interpretar sobre o que ela fala, e ela é feita pela Romaria do Padre Cícero. Nossa Senhora me chama, eu quero lhe responder. Nossa Senhora me chama, eu quero lhe responder. Mostra, minha mãe das dores, o que eu devo fazer. Mostra, minha mãe das dores, o que eu devo fazer. Essa música é linda. As músicas que as Romarias de Padre Cícero falam são lindas, simplesmente bonitas, lindíssimas. Então vamos continuar o vídeo. Agora vamos falar sobre os milagres que Padre Cícero descreveu. A vida de Padre Cícero mudou radicalmente quando ele tinha 45 anos. Em março de 1889, durante uma missa, supostamente um milagre aconteceu, quando Maria de Araújo, uma lavadeira de 28 anos, viu uma hóstia se tornar vermelha como sangue. O milagre seguiu ocorrendo em outras missas, até o reitor do Seminário de Cristo anunciou para os fiéis que a hóstia, lá em Crato, anunciou que a hóstia de Maria de Araújo tinha sido tingida pelo sangue do próprio Jesus Cristo. Sobretudo porque anunciava o suposto milagre eucarístico, relativo à Eucaristia. E repetia-se, pois o milagre sempre se repetia, gente. O milagre sempre se repetia, repetia-se algumas vezes. E o caso acabou sendo forçando as autoridades da Igreja Católica a investigar o que aconteceu no Vale do Cariri. O bispo do Ceará, D. Joaquim José Vieira, por sua vez, recusava-se a aceitar os acontecidos em Juazeiro e anunciou que a transformação da hóstia pelo sangue de Jesus Cristo era falsa. Gente, o reitor tinha dito e o bispo anunciou que era falsa. Então foi um certo conflito. Mas Padre Cícero insistiu para a diocese que enviasse para a diocese de Fortaleza para que ela enviasse uma comissão a fim de investigar os supostos milagres que aconteceram em Cariri. A comissão foi enviada para a região em 1891, formada por Clicério da Costa, Francisco Ferreira Antero e, entre outros, ambos padres e também conhecidos por dois médicos. Marcos Rodrigues Madeira e Ildefonso Correia Lima. Tanto os médicos quanto os padres concluíram que não havia explicação natural para a transformação do milagre da transformação da hóstia em sangue.
o que fazia ou não acontecido um milagre. O bispo ordenou, enquanto liderança, o bispo ordenou que uma segunda comissão investigasse o caso, e foi concluído que o evento era uma farsa. O bispo Dom Joaquim optou por favorecer a segunda comissão. Ou seja, o bispo, naquela época, optou por favorecer a comissão que dizia que o milagre era uma farsa. E por sua vez, Padre Cícero ficou na fogueira. Essa situação deixou o Padre Cícero sem apoio da Igreja Católica. Ele lutou toda a sua vida pelo reconhecimento do milagre, mas a Igreja da época não o reconheceu, pois os supostos milagres eucarísticos não se adequavam à teologia católica pelo mundo. No período, apesar do não reconhecimento da Igreja Católica, os milagres de Juazeiro atraíram a multidão de fiéis para a cidade, transformando-o num local de peregrinação. A insistência de Padre Cícero em defender os milagres fez com que ele fosse excomungado em 1892 e, por sua vez, foi proibido de se confessar de vez em 1894. Depois da decisão da Igreja Católica, só reforçou as diferenças que existiam entre a religiosidade popular do interior do Brasil e o que era celebrado pelas autoridades eclesiásticas. Então, ou seja, a decisão só reforçou o que existia no Brasil, o Brasil católico, e o catolicismo tradicional. Porque o Brasil católico no Nordeste, se você for entrar numa missa nordestina do Padre Cícero e for uma missa do Vaticano, você vai notar umas putas diferenças gigantescas. Então, apesar das decisões da Igreja contra o milagre, as peregrinações continuaram. Nada mudou da crença popular. E as pessoas continuaram peregrinando para o Vale do Cariri, tornando a região muito relevante. Padre Cícero, por sua vez, mesmo punido pela Igreja, tornou-se uma personalidade local bastante relevante, transformando-se em uma figura de veneração popular e conquistando um enorme capital político no Cariri. O resultado disso ele se consolidou como uma liderança no povoado de Juazeiro. A devoção em Juazeiro fortaleceu a peregrinação e as pessoas para o Vale do Cariri, e a ida de pessoas pelo Vale do Cariri permitiu o surgimento de 4 irmandades no local. O crescimento das irmandades, sobretudo Legião da Cruz, fez com que a mensagem de Padre Cícero se fortalecesse, garantindo que os fiéis crescessem em número, e o financiamento da igreja liderada por ele, Juazeiro, crescesse cada vez mais. Assim, quanto mais ele era repudiado pela igreja, mais ele crescia. Agora vamos falar sobre a morte dele. O poder político de Padre Cícero declinou a partir da década de 1920, bem como sua saúde. A Revolução de 30 de Getúlio Vargas marcou o fim de qualquer influência política do padre em Juazeiro e do Ceará. Com a idade bastante avançada, restou a ele aceitar novos tempos, porque sua saúde não era mais a mesma. Os últimos anos de Padre Cícero foram marcados por uma ocorrência de catarata que deixou cego do olho esquerdo e com a visão mínima do olho direito. O padre ainda passou por uma cirurgia para tentar recuperar a visão, mas não obteve sucesso nisso. Também teve nefrite e graves problemas intestinais. Seus últimos meses foram de grande agonia por conta de seu estado de saúde, e seu falecimento ocorreu no dia 20 de julho de 1934. O Padre Cícero lutou pela toda a sua vida pelo seu reconhecimento e por toda a sua reabilitação, mas não viveu para ver isso acontecer. E hoje, Padre Cícero é considerado venerável na Igreja Católica, pois o Papa Francisco descomungou ele, ou seja, retornou ele para a Igreja Católica, reabilitou ele na Igreja Católica, e hoje ele é considerado o servo de Deus, o primeiro estágio para a beatificação. Gente, agora vamos falar sobre minhas considerações sobre o Padre Cícero, porque vocês precisam saber um pouco sobre a devoção que ele tem aqui no Nordeste. Se vocês verem a devoção que o nordestino tem por esse homem, vocês vão ficar chocados, vocês e o resto do Brasil. Vá no sertão nordestino,
Dizer que Padre Cícero não é santo, que você apanha de 10 e leva um cacete de 10. Vá no sertão nordestino. Dizer que Padre Cícero não foi ninguém, que você leva um cacete de 10, porra. Aqui no Brasil, ele não é muito conhecido das outras regiões. Mas lá em Juazeiro, é uma devoção tão grande, gente, que o ano todo eles recebem visitantes. E o túmulo dele é um dos mais visitados do Nordeste, além de Luiz Gonzaga. Gente, Juazeiro do Norte, no Ceará, foi o lugar que Padre Cícero viveu. Ele gerou uma multidão tão grande no velório dele que cobriu a cidade todinha ficou ficou toda coberta que não cabia ninguém. Vou botar aqui uma foto para vocês verem. E isso deixou muita gente irritada. A igreja ficava irritada porque ela perdia sua influência. Um homem que gera influência não gosta. A igreja católica quer ser centralizada no poder papal. E isso gerou um grande furdunço lá. Aqui na minha cidade, Boca da Mata, ela é conhecida como segundo Juazeiro. Aqui eu moro em Boca da Mata, Alagoas, e também é uma cidade de grande romaria. Por quê? Aqui também nós temos a missa de Padre Cícero. Padre Cícero também é um feriado. O dia de Padre Cícero também é um feriado aqui na minha cidade. E vocês podem ver que a praça que eu vou botar aí, essa praça lota no dia da festa de Padre Cícero. Lota essa praça, lota a igreja matriz, lota tudo. E agora, a música do ofertório da Cunha de Nossas Mãos é linda. Vocês devem perceber que tudo que o Padre Cícero construiu foi lindo. A devoção por ele no Nordeste do Brasil, e pelo resto do Brasil que conhece ele, é linda. Ele entrou no imaginário popular. Ele foi admirado até pelo Lampião. Até Lampião admirava ele, rezava o terço de Nossa Senhora das Dores. Então, o Padre Cícero Romão Batista foi um cara top de linha. Foi um cara que devia ser admirado mais ainda. Espero que ele seja canonizado. Espero que ele entre mais no imaginário popular. E para vocês que querem acompanhar mais vídeos de história e biografia, sigam no meu canal de história o que aconteceu, que sempre vai ter vídeos lá. E o meu canal vai voltar gradativamente, se eu puder também, não vou estar me forçando tanto não. Mas ele vai voltar gradativamente, se Deus quiser. E se a espiritualidade também quiser. Eu vou trazer também outros vídeos sobre outras ícones já Umbanda, do Candomblé, das outras religiões, do espiritualismo, hinduísmo, todas as outras religiões, assim que eu puder ver. Muito obrigado por ter assistido. Um grande abraço, se cuida, vai se projetar e tchau. Adeus, Juazeiro, oh, oh. Adeus, Padre Cícero Romão. Levarei no meu coração. Adeus, Juazeiro, oh, oh. Adeus, Padre Cícero Romão. Levarei no meu coração. Como é lindo, a cidade é um encanto. No tempo de romaria tem